Bora lá, gente. Mais uma questãozinha, ainda em 2024, primeira aplicação. Antes de começar, não se esqueça de se inscrever, curtir e comentar, que vocês estão aqui no Explicar Aí com o professor Gabriel Machado da Física. Bora lá? A tirinha ilustra esquimós dentro de um iglu. Habitação no formato hemisférico construída durante o inverno a partir de neve ou blocos de gelo. Essa estrutura de construção se justifica pelo fato desse povo habitar as regiões mais setentrionais da Groenlândia, Canadá e Alasca, regiões bem frias. A tirinha, ué, você comprou uma geladeira? É. Pra quê? É pras crianças, elas adoram brincar de casinha. Tá aí as crianças construindo um igluzinho com bloquinhos de gelo tirado do congelador. Na tirinha, a geladeira é necessária para fazer o gelo, por quê? Qual é o motivo dessa geladeira ser necessária? Vamos ver? Quando a gente fala de gelo, a gente tem que se lembrar de alguns detalhezinhos. Quais são os primeiros? As transformações de fase. Então eu tenho sólido, sólido. Eu tenho um líquido. Eu tenho o gás. Quando eu vou transformar de uma forma para outra, se eu for do sólido para o líquido, acontece uma fusão. Se eu for do líquido para o gás, aí tem vários nomes. Vamos ficar em um só? Ebulição. Para o contrário, tem nome também? Tem. De gás para líquido. Vamos ficar em condensação. De líquido para sólido. Nome bem difícil para gente. Solidificação. Tem outros nomes? Tem. De líquido para gás aqui a gente pode ter ebulição, pode ter vaporização, pode ter calefação. Professor, para que essa arruma de nome? Cada uma vai ter uma coisinha específica, mas a gente não precisa quebrar muita cabeça com isso. Só precisa lembrar uma delas aí que a gente se vira. De gás para líquido tem outros nomes? Tem. Tem condensação, tem liquefação, por aí vai. Precisa lembrar todos eles? Não precisa, precisa lembrar da ideia. Esses nomezinhos vocês vão pegando na prática quando vocês fazem questão. Vocês lembram que você não esquece mais nunca. Beleza, professor. Eu sei que para fazer o líquido, se eu coloco a água no congelador líquida, vai acontecer uma solidificação aí para sólido. E o que é que isso me ajuda na questão? Ajuda, porque a gente está falando de um efeito que acontece aí, um efeito de congelamento. Quando acontece esse congelamento, acontece por quê? Acontece por um motivo simples, por culpa do calor. Quando a gente fala do calor, a gente tem duas formas de calor. A forma de calor que vai mudar a temperatura, o calor sensível. Esse calor sensível que vai estar associado à temperatura. Então, se minha temperatura mexe, eu estou falando de calor sensível. E como é que a gente calcula ele? Calor sensível, massa do corpo, calor específico, que é uma constantezinha que vai mudar para cada corpo, que a questão dá para vocês, variação de temperatura. O outro calor que eu tenho é o calor latente. Esse calor latente vai estar associado a quê? A mudança de fase. Para calcular ele, bem facinho. Calor latente é a massa do corpo multiplicada por esse Lzinho, que é justamente o latente. Outra constantezinha que a questão vai dar para vocês. Qual é o detalhe aqui desse latente? Que cada transformação dessas tem um latente. Então a questão vai dizer para vocês. A questão pode ser malandra com vocês e dar, por exemplo, o calor latente de fusão, o latente de ebulição. E aí pedir para você pegar do líquido para o gás. Aí se você colocar de fusão, você se lascou que vai errar a questão. Uma besteirinha. Então é importante lembrar disso daqui. Beleza, professor. Falou, a gente ainda não chegou no iglu. Esse calor que tem daqui, que está aqui, ele tem que ir para algum lugar. Ele tem que sair daqui, ele tem que ter chegado aqui de alguma forma. Ele não surgiu do nada, é energia.
Essa energia tem que ter vindo de algum lugar. De onde é que veio? Das formas de transferência de calor. Quando a gente fala de formas de transferência de calor, a gente tem 3. Bem simplesinho para a gente não se bater muito. A primeira é a condução. O que acontece na condução? Acontece em materiais sólidos através de colisões. Então o que acontece aqui? Eu tenho os vários átomozinhos no meu material, no meu sólido. Ele começa a se agitar porque está com temperatura, porque está esquentando. E ele começa a se agitar tanto que ele começa a bater no vizinho dele. Um vai batendo no outro, outro vai batendo no outro, outro vai batendo no outro. Até que vai chegar em um ponto que está todo mundo quente, porque está todo mundo agitado, porque está todo mundo batido. Essa é a ideia da condução. Professor, por que ela é importante para a gente aqui? Porque essa condução vai estar ligada intimamente com o fato das coisas serem isolantes ou condutoras de calor. Existe uma coisinha bem tenebrosa. Quando caiu no Enem, ele deu a equação para vocês, mas bem chatinha, que se chama a equação de Fourier. Tá, o fluxo de calor é uma constante multiplicado pela área, multiplicado pela variação de temperatura, dividido pela espessura do corpo. Professor, que trambolha essa equação aí? Essa equação é a equação que vai dizer, que vai falar para a gente da condução, que vai falar do fluxo de calor. Essa equação vai falar para mim o quanto que é fácil para o calor passar por esse corpo. Então, o que é que a gente tem aqui? A gente tem a variação de temperatura. Vou até desenhar aqui o que a questão coloca para a gente. Eu tenho aqui o bloquinho de gelo. Que tem essa espessura daqui. E que aqui está na temperatura 1 e a temperatura 2. Temperatura de dentro do iglu, temperatura de fora do iglu. Eu vou pegar essa espessura daqui dessa parede. Por que pega essa espessura? Quanto maior a espessura, menor o fluxo de calor. Mais difícil vai ser para o calor passar de uma parede para outra, de dentro para fora, de fora para dentro. E essa área aqui é a área de contato, é a área que está topando no ambiente. Esse casinho aqui é uma constante que vai mudar para o corpo, que é a condutividade térmica. Isso aqui vai dizer para a gente se esse corpo passa calor fácil ou se ele não passa calor fácil. E aqui a última coisa é a variação de temperatura. Pegar a temperatura de fora e diminuir pela de dentro. Só isso. Professor, não entendi nada. Para que você está falando isso aí na questão? Por um motivo bem simples. Pare para pensar. Faz sentido. Faz sentido. Os caras lá, os esquimós, lá na região lá da Groenlândia, Canadá e Alasca, frio que só a gota, construírem um iglu de gelo para ficar mais frio dentro? Não faz, né? Então o que acontece? Esse iglu, ou melhor ainda, o gelo, ele é um péssimo condutor de calor. Então lá fora do iglu está um frio da gota, mas dentro não está, porque esse iglu consegue barrar esse calor. Eu posso ter aqui uma área gigantesca, eles fazem esses blocos aqui largos de gelo justamente para aumentar essa espessura. Claro, né? Eles não fazem isso com a física, mas a física explica por que isso acontece. E eu tenho aqui a variação de temperatura que vai ser fixa. Só que o gelo, esse casinho aqui do gelo é bem baixinho, porque o gelo é um péssimo condutor de calor. Ele é um isolante. Por incrível que pareça, o gelo é um isolante de calor. Então o gelo consegue barrar esse calor que vinha de fora para dentro. O que acontece então? Acontece um efeito interessante que dentro do iglu
a temperatura é agradável. Claro, eu não vou dizer aqui que lá dentro do iglu fica uma temperatura ambiente igual a que vocês estão aí. Não. Vai estar frio. Eles estão na região fria. Tanto que eles vivem de casaco. Mas vai estar um pouquinho mais quente do que lá fora. Vai ficar mais agradável deles ficarem ali dentro do que lá fora. Por esse motivo, o gelo é um péssimo condutor de calor. Então a temperatura dentro do iglu vai estar sempre maior do que a temperatura de fora do iglu. Só para não ficar igual ao de Javan, faltando um pedaço, a gente ainda tem as outras duas formas de propagação de transferência de calor. A convecção, que vai acontecer em fluidos. O que são esses fluidos? Líquidos e gases. E ela vai acontecer por uma diferença de densidade. Quem está mais quente, se ele está mais quente, o tamanho dele é maior, o volume dele é maior. A densidade dele é menor, ele sobe. Quem está mais frio, o tamanho dele é menor, o volume dele é menor, ele desce. Acontece assim a convecção. O terceiro é a irradiação. Ela acontece em qualquer lugar. Qualquer mesmo. Ela acontece até no vácuo, porque ela acontece através de ondas eletromagnéticas. Então, se você pegar o Sol, por exemplo, o Sol lança essas ondas eletromagnéticas no ambiente, lança essas ondas eletromagnéticas na pessoa, lança essas ondas eletromagnéticas em qualquer lugar, e elas conseguem passar até o vácuo do espaço para chegar até a gente, para chegar até a Terra. Essa é a irradiação. Vamos voltar agora para a questão, que a gente arrodeou muito, a gente saiu da questão. Bora lá. Na tirinha, a geladeira que ele coloca aqui é necessária para fazer o gelo. Por quê? Letra A. A temperatura interna do iglu é maior do que a de solidificação da água. Vou deixar essa aqui. Letra B. A umidade dentro do iglu dificulta o processo de mudança de fase da água. Quando a gente olha aqui o calor latente para mudar a fase da água, a condução de calor, a transferência de calor, tem a ver com a umidade? A gente fala de umidade do ar que vai ter essa diferença? Não vai, né? A umidade do ar vai ter uma diferença principalmente olha que palavrinha ruim de dizer. Em como eu consigo respirar aquele ar. Normalmente, ares mais secos faz a gente ficar com o pulmão mais seco, faz a gente ficar com até aquela tossezinha chata. Mas não tem nada a ver com o processo de mudança de fase da água. A umidade do ar é justamente aquela que, quando eu pego um copo e coloco ali algum líquido gelado, coloco uma coca gelada, por exemplo, ali, vai criar aquelas gotículas de água em volta do copo. É justamente a umidade do ar que estava ali, que era um vapor, e que se transformou em água líquida. Bora para a próxima. Letra C. O ar dentro do iglu é isolante térmico, dificultando a perda de calor pela água. E aí? É só ele ser isolante térmico que vai fazer eu não ter essa mudança de fase? Não. Por que não acontece essa mudança de fase? Porque ele é isolante térmico e a temperatura dentro do iglu é maior que a temperatura lá de fora. Vai ser alta? Não, mas vai ser sempre uma temperatura maior do que a da água para ela congelar. Se a gente pegar a água, os pontos de temperatura dela são muito fáceis para a gente. Ela congela a 0 graus Celsius, aqui é o congelamento. E ela ferve a 100 graus Celsius. Aqui é a ebulição. Bem facinho pra gente. Bem tranquilinho pra gente. Então, é só ele ser isolante térmico que vai dificultar essa perda de calor? Não. É porque ele não está também na temperatura de congelamento da água. Ele não está a 0 graus para conseguir congelar essa água. Letra D. A temperatura uniforme no interior do iglu impede as correntes de convecção. Que corrente de convecção eu tenho aí?
Melhor ainda, se eu estou com temperatura uniforme, se minha temperatura é constante, quer dizer uma coisa simples. Temperatura uniforme que não muda, que não vai mudar nem que nada aconteça aí, só quer dizer uma coisa para mim. Equilíbrio térmico. Se eu estou no equilíbrio térmico, eu não tenho convecção, não tenho condução, não tenho irradiação, não tenho nada. Se eu estou no equilíbrio térmico, eu não tenho fluxo de calor nenhum. Não existe fluxo de calor nenhum. Então não é necessariamente correntes de convecção. Não, se eu estou em equilíbrio térmico, eu não tenho troca de calor nenhuma. Letra E. A pressão do ar no interior do iglu é baixa, dificultando a solidificação da água. Vem cá. Se a pressão do ar fosse menor dentro do iglu, menor do que do lado de fora lá, você acha que essas pessoas conseguiriam viver aí dentro? Não conseguiriam, né? Por isso que até se você pegar ali aqueles submarinos, os aviões, ele tem sistemas ali de compressão para equilibrar a pressão que era lá de fora, que era a pressão ambiente, com a pressão dentro. No iglu, o iglu é aberto. Igualzinho eles construíram aqui, ó. Igualzinho não, né? Mas parecido com o que eles construíram aqui. Você tem uma entrada nesse iglu. Você tem uma portinha nesse iglu. E essa portinha deixa equilibrar essa pressão. Então a pressão dentro do iglu é exatamente a mesma que a de fora. A gente fica com o gabarito letra A. A temperatura interna do iglu é maior do que a de solidificação da água. Para eu congelar uma coisa, o que é que tem que fazer? Eu tenho que colocar ela primeiro na temperatura de congelamento, para só depois começar a congelar ela. Por isso até que o pessoal lá da química, aquela bagaceira lá, faz aqueles gráficozinhos de mudança de fase. Você tem aqui o tempo aqui desse lado e a temperatura desse aqui. Aí você pega lá o seu gráfico, começa aqui em 0. Vamos ser melhor, vamos dizer, começa de 100. Aqui em 100 ele está reto, sem mudar a temperatura. Depois baixa. Depois fica reto aqui de novo. Depois baixa mais. O que é que está acontecendo aqui? Quando eu estou tendo uma mudança de fase, todo o meu calor é calor latente. Então, nesses trechos aqui que está reto, eu estou tendo uma mudança de fase. Todos os dois trechos eu tenho isso daqui. O que acontece? Para eu sair do gás, do vapor que está aqui, eu tenho que estar na temperatura de ebulição e perdendo essa energia. Eu vou perdendo essa energia até que aqui no final ele só é líquido. Depois ele começa a cair a temperatura novamente, até chegar em 0 graus Celsius. Se ele chegou em 0 graus Celsius, quer dizer o quê? Que agora ele está na temperatura de congelamento. Só a partir daqui que o calor que ele recebe vai ser na forma, o calor que ele perde, perdão, vai ser na forma de calor latente, que vai começar a congelar isso daí. Os dois processos não ocorrem simultaneamente para o mesmo corpo. Ou ele está mudando a temperatura dele, ou ele está mudando de fase. Se eu não estou na temperatura de mudança de fase, ela não acontece. Se eu não estou na temperatura de congelamento da água, não acontece o congelamento. Eu tenho que estar exatamente nessa temperatura para acontecer esse congelamento. Por que ele precisa da geladeira? Porque o gelo é um isolante térmico e a temperatura dentro do iglu é agradável, é mais alta. É mais alta do que essa temperatura do congelamento da água. Senão todo mundo que está aí dentro congelava. O professor de biologia de vocês não disse que a gente é 70% água? Então, se tivesse aí na temperatura de congelamento, a pessoa congelava aí dentro. Ele precisa dessa geladeira justamente para diminuir essa temperatura que está aí para conseguir congelar essa água. Ele precisa diminuir a temperatura até esse 0 graus Celsius para conseguir congelar essa água. Tranquilo, gente? Questão arrodeada, questão que tem muita coisa para a gente lembrar. Mas vocês se perguntando se faz sentido, vocês resolvem grande parte da questão. Vocês resolvem grande parte do que ele está perguntando, resolve grande parte das alternativas. Bem tranquilinho para vocês. Tá certo, gente? Questão chatinha, mas eu sei que para vocês é tranquilinha, porque vocês estão aqui no Explicar aí com o professor Gabriel Machado da Física. Não é isso? Tchau, tchau.